Bom, rapaziada, eu tinha falado, né, que apesar de ter voltado pro Brasil, eu ainda tenho bastante vídeo gravado lá no Japão, bastantes caminhadas que eu gravei antes de vir, que ainda não foram postadas, e eu pretendo usá-las de vez em quando, principalmente quando faltarem vídeos aqui em São Paulo, apesar de que eu até tenho já um estoquezinho de vídeo nas últimas chuvas que teve aqui em São Paulo, mas eu quero usar os vídeos do Japão para variar um pouco também. Então hoje estarei caminhando lá por Okutama, cidadezinha do interior de Tóquio, da província de Tóquio. É uma cidadezinha lá no meio das montanhas, né? É uma cidadezinha bem pequena, bastante arborizada, bastante natureza. O pessoal costuma gostar quando eu passo por lá, já fui outras vezes. Lá também tem uma estação de mineração bem antiga que ainda está em operação, então é uma cidade com bastantes peculiaridades. O pessoal costuma gostar. Enquanto a gente vai andando por lá, vamos refletir sobre a vida, como sempre, sobre o mundo, sobre o universo, sobre o ser humano, sobre a sociedade. Aquelas ideias, né? Lógico, sempre tem coisa nova que eu continuo estudando, continuo tentando me aperfeiçoar. Nunca levem nada do que eu falo muito a sério. Se vocês se interessam por esses assuntos, pesquisem vocês também, né? Mas quem já me acompanha aqui há um tempo já está meio que familiarizado com a minha forma de pensar, com a minha forma de entender o mundo. E é isso, eu gosto às vezes de fazer uns vídeos assim para organizar meus pensamentos e ir atualizando as coisas que eu tô pensando no momento, tá ligado? Espero que vocês gostem e é nóis, vamos aí. Sabe que quando eu era pequeno eu tinha uma certa dificuldade em conceber a ideia de um fantasma, tá ligado? Eu achava meio difícil de imaginar como que um fantasma poderia existir, como que um fantasma funcionaria no mundo real. Porque sempre que a gente imagina um fantasma, ou mesmo sempre que fantasmas são retratados nas histórias, nos filmes, né? Eles sempre estão interagindo de alguma forma com a gente, com o mundo material, né? Acho que essa que é a função mitológica do fantasma, na verdade. A ideia é que as pessoas que morrem possam continuar em contato com o mundo mesmo depois de ter morrido. Então, no imaginário popular, pelo menos, seria como se os fantasmas pudessem enxergar a gente, como se eles pudessem escutar a gente falando, né? É como se eles continuassem conscientes das coisas que acontecem no mundo mesmo depois de ter morrido. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu já não conseguia entender isso muito bem. Porque se o fantasma não tem um corpo físico, né? Se o fantasma é um ser humano desencarnado, então ele não deveria supostamente ter olho para enxergar. Então ele não deveria supostamente ter ouvido para escutar. Então como que ele percebe, né? Como que o fantasma poderia perceber o mundo se ele não tem órgãos do sentido, se ele não tem um sistema nervoso? E aí, só depois de velho, quando eu comecei a me interessar um pouco mais por filosofia, essas coisas, é que eu fui descobrir que essa é realmente uma das grandes questões da filosofia, da epistemologia, do estudo do conhecimento humano. E é interessante como essa ideia do fantasma está enraizada na gente. Quando a gente não para pensar muito a respeito, a gente tende a acreditar que deve existir alguma forma de se conhecer que não seja por meio do corpo, de se enxergar que não seja por meio dos olhos, de se escutar que não seja por meio do aparelho auditivo. E esse pensamento está tão incrustado na gente, na nossa cultura, que ele permeia até o desenvolvimento da ciência moderna. O próprio Newton é influenciado pelo dualismo cartesiano, né? Que é aquela ideia de que existe o corpo e separado do corpo tem o espírito. Um espírito que é capaz de existir de forma autônoma, de forma independente do corpo. Um dos exemplos mais interessantes que a gente tem disso na modernidade, no desenvolvimento da ciência moderna, é o do Laplace. Laplace, que era um matemático, era um físico, e ele era um determinista clássico, né? Ele acreditava que todos os eventos do universo derivam de uma sequência causal, linear e determinada, né? Como se a realidade fosse uma fileira de dominós caindo, um empurrando o outro. Um evento vai desencadeando o outro de forma inevitável. E aí, dentro dessa visão de mundo do Laplace, se fosse possível ter conhecimento de absolutamente tudo o que está acontecendo agora, né? Se a gente conhecesse a posição de todos os átomos do universo no momento presente, a gente conseguiria prever o futuro com 100% de precisão. Assim como a gente também conseguiria remontar o passado com 100% de precisão. Porque se todo evento presente deriva de um evento passado determinado e acarreta um evento futuro determinado, então, se você conhece todas as determinações do presente, você automaticamente conseguiria deduzir o passado e o futuro com precisão infinita, né? Porque tudo estaria determinado a partir do presente.
Esse é o experimento mental que ficou conhecido como o demônio de Laplace. O demônio seria essa entidade que o Laplace imaginou, que teria o conhecimento da posição de todas as partículas do universo e que a partir da análise desses dados ele enxergaria o passado e o futuro com a mesma clareza com que enxerga o presente. É uma visão de mundo muito interessante, né? Só que hoje em dia a gente já entende que, ainda que o universo seja realmente determinado do começo ao fim, ainda assim seria impossível um ser, uma entidade que nem o demônio de Laplace realmente existir. Porque esse demônio do Laplace está mais para um fantasma, né? Ele é uma entidade que consegue perceber, que consegue analisar todos os átomos do universo sem interagir com eles, né? Sem consumir energia, sem aumentar a entropia geral, sem participar da transformação. Ou seja, o demônio não faz ele mesmo parte da cadeia causal que determina o universo. E isso é impossível. Tudo bem que é só um experimento mental, né? Mas, ainda que o demônio fosse uma entidade separada do universo, não existe nenhuma forma de você conhecer um objeto sem que haja interação com o objeto. Ainda que não seja você interagindo, você só consegue perceber aquilo que interage. Conhecer exige interação e interação provoca transformação, provoca perturbação. Essa é a grande revolução da física contemporânea em relação à física clássica. Ainda que a gente esteja só observando um objeto lá longe, a gente só consegue enxergar aquilo que interage com a luz, por exemplo. Sem interação não existe percepção. Então, o experimento mental do demônio de Laplace, apesar de pressupor um universo material completamente determinado pelas leis da mecânica clássica, ele preserva ainda assim um idealismo disfarçado, na suposição de que seria possível conhecer por meio do espírito, conhecer só pela consciência, conhecer sem que haja interação. Por isso que mesmo o materialismo contemporâneo, diferente do materialismo vulgar da época do Laplace, ele é relacional, ele é dialético, ele aceita a contradição, ele abraça a contradição. Então, ainda que o universo seja completamente determinado de cabo a rabo, ele não é, né? Ele pode ser ontologicamente, mas nunca epistemologicamente. Nunca no nível da percepção, porque não existe nenhum observador privilegiado que possa conhecer sem interagir, ou que possa interagir sem perturbar. O ato de conhecer é ele próprio um dos eventos que determinam o futuro. Conhecer exige gasto de energia, entende? Então, quando você tentar prever o futuro já vai ter absorvido a sua previsão, as mudanças físicas que a sua previsão causou. Por isso que no eternalismo, por exemplo, que é uma das ontologias mais populares na filosofia do espaço-tempo, a gente entende o universo ontologicamente como um bloco determinado, mas epistemologicamente como um processo indeterminado. Porque por mais que todos os pontos do tempo sejam igualmente reais, como pode sugerir a teoria da relatividade de Einstein, né? O eternalismo é uma interpretação da teoria da relatividade. Então, por mais que o passado, o presente e o futuro existam igualmente, fisicamente, num bloco de 4 dimensões, a gente nunca vai experienciar objetivamente todos eles ao mesmo tempo. Porque nós somos parte da estrutura quadridimensional desse bloco. Nós estamos limitados a uma fatia específica do espaço-tempo. Nós somos essa fatia, né? Nós somos um pedaço de universo. Nós somos um evento tanto desencadeado quanto desencadeador dentro da estrutura do bloco. Então, para a gente, a realidade sempre vai se apresentar como um processo, como um devir, como uma sequência causal razoavelmente imprevisível, mesmo que lá embaixo, no nível ontológico, nada cause e nada seja causado. Tudo seja eterno, passado, presente e futuro coexistindo fisicamente e de forma determinada. Por isso, justamente, é que a discussão entre o idealismo e o materialismo, principalmente o materialismo vulgar, só faz sentido no nível epistemológico, porque tanto o materialismo quanto o idealismo presumem causalidade. E a causalidade só pode existir no nível da percepção. E aí sim, no nível da percepção, a consciência nos aparece como uma emergência da organização complexa da matéria, né? Então a consciência emerge da matéria. A matéria precede a consciência em relação à nossa posição no bloco. Mas no nível ontológico, tudo existe simultaneamente. A matéria e a consciência não vêm uma antes da outra. Elas estão posicionadas em regiões diferentes da geometria do bloco, com níveis de complexidade diferentes, né? A gente consegue hierarquizar os níveis de complexidade de cada ponto do bloco, mas não dá para dizer que uma coisa vem antes da outra.
Nesse nível ontológico, toda existência se torna relacional. Napoleão está num ponto diferente do bloco em relação a mim, mas ele não vem antes de mim. No nível mais fundamental de todos, eu e Napoleão existimos simultaneamente. Eu e o Tiranossauro Rex existimos simultaneamente. Eu e ele somos partes diferentes da estrutura da realidade, mas ele não vem antes de mim. Porque se a gente diz que uma coisa vem antes da outra, no nível do bloco, a gente está pressupondo o metatempo. A gente está pressupondo um tempo fora do tempo. E isso vai contra a ideia do universo em bloco e contra os princípios da relatividade mesmo. Porque a ideia é que o tempo seja ele próprio uma parte física da estrutura da realidade. A realidade não está submetida ao tempo, entende? O tempo é a realidade. Nessa interpretação da relatividade, né, no eternalismo, o tempo é uma dimensão tão física quanto o espaço. O passado e o futuro estão lá simultaneamente no tempo, assim como a sua direita e a sua esquerda estão aí simultaneamente no espaço. Então, no eternalismo, um evento só é o que é a partir das relações dele dentro da estrutura do bloco. Eu sou um evento que só existe dentro das relações que me caracterizam. A própria matéria só existe dentro de um conjunto de relações que a define como matéria. Nada existe fora das relações, nem a matéria. A matéria não escapa disso, não tem por que escapar. Por isso que na mecânica quântica não existe partícula sem interação, né? Por isso que a partícula só se manifesta objetivamente a partir da medição ou a partir da decoerência, que é a interação com o macroambiente justamente, né? Quando o sistema quântico vai aumentando de tamanho, ele perde as características quânticas, ele perde a coerência quântica espontaneamente, porque ele começa a interagir com o resto do mundo. E é a partir da interação, é a partir da relação com o resto do mundo que ele se define. É o contraste que define a forma, entende? É que nem aquelas caixas de lápis de cor, que vem o lápis branco. O lápis branco é o mais inútil de todos, porque a maior parte dos papéis são brancos, né? Então, não adianta nada você desenhar a Mona Lisa com um lápis branco numa folha de papel branca. Sem contraste, ninguém vai enxergar a Mona Lisa ali. O contraste define a forma, entende? E quando a gente leva esse realismo relacional até o fim, até o limite, a gente percebe que nenhuma substância é fundamental. Entende? Porque tudo o que a gente entende como sendo substância, tudo que a gente chama de substância, é na verdade evento. Não existem coisas em si no universo, não existem essências no universo. Não tem nenhuma substância fundamental lá no fundo da realidade. A relação e a complexidade é que são o fundamento da realidade. E a relação e a complexidade, claro, não são substâncias, são propriedades, né? Por muito tempo a gente acreditou que o átomo era a menor parte, né, a parte indivisível da matéria. Mas depois a gente descobriu que o próprio átomo é um sistema composto de partículas subatômicas. O átomo é um evento e não uma coisa em si. O átomo acontece quando as partículas se organizam numa determinada composição. O átomo não é, o átomo acontece, entende? E agora a gente vem descobrindo que as próprias partículas subatômicas também são sistemas de interações. Também são eventos, são como se fossem nós de uma teia, nós de uma rede de fenômenos extremamente complexa, inclusive, porque a complexidade, sim, assim como a relação, a complexidade é ontológica, a complexidade é irredutível. Vocês têm noção de que a quantidade de padrões de ativação possíveis no cérebro humano é infinitamente maior do que a quantidade de átomos no sistema solar inteiro? Levando em consideração a quantidade de estados possíveis, né? O cérebro humano é um sistema muito mais complexo do que o sistema solar, mesmo sendo bilhões de vezes menor do que o sistema solar. A complexidade do cérebro humano, a complexidade do planeta Terra em si, não afeta a complexidade do sistema solar como um todo, né? O sistema solar não é mais complexo do que outros sistemas planetários só porque existe vida na Terra. Na verdade, a gente conhece sistemas solares muito mais complexos do que o nosso, né? Sistemas que têm 2 sóis, 3 sóis, né? O problema dos 3 corpos, né? Sistemas que têm dezenas de planetas, e muito provavelmente nenhum desses sistemas tem vida igual tem aqui. A complexidade de microsistemas não transborda necessariamente para os sistemas superiores em que eles estão contidos, e nem o contrário, né? Nem o contrário. A complexidade de sistemas superiores também não se infiltra automaticamente nos microsistemas que estão contidos nele. O planeta Terra, enquanto um sistema isolado, né, com todos os processos geológicos, todos os processos biológicos, todos os processos sociais,
é um sistema muito mais complexo do que o sistema solar. O sistema solar pode ter todas as interações previstas com base nas leis da gravitação universal, por exemplo. Entende? É muito mais simples de se desenvolver um algoritmo que consiga prever o movimento dos astros no sistema solar do que um algoritmo que consiga prever as relações sociais de um ser vivo no planeta Terra. Porque as relações sociais são muito mais complexas, muito mais imprevisíveis do que qualquer relação gravitacional. A complexidade está diretamente relacionada à imprevisibilidade. Quanto mais complexo, menos previsível é um sistema. A mesma coisa com o cérebro, né? O cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio produz milhares e milhares e milhares de sinapses. Os caras estimam que o cérebro humano produz entre 200 a 500 trilhões de sinapses. Pode chegar a 1 quadrilhão nos primeiros anos de vida, né? Antes do cérebro otimizar a atividade sináptica, né? Para vocês terem uma noção, a Via Láctea inteira tem aproximadamente 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões não chega nem perto da quantidade de eventos sinápticos que o seu cérebro produz por dia, tá ligado? Fora a plasticidade, a adaptação, a criatividade, né? Todas essas qualidades do cérebro fazem dele um sistema muito mais complexo do que qualquer sistema planetário, tá ligado? Isso nem sempre é verdade, obviamente, né? É claro que existem sistemas dentro do planeta Terra que são infinitamente mais simples do que o planeta Terra como um todo. Mas a ideia de que a redução leva necessariamente à simplificação não é verdadeira. Às vezes você pode diminuir a escala de observação e encontrar tanta complexidade quanto no nível anterior ou até mais. Né? Para entender isso é preciso não ficar só preso no mundo das quantidades, mas adentrar também o mundo das qualidades. Uma ervilha não é menos redonda do que o planeta Terra só porque é menor, entende? Na qualidade de ser redonda, a ervilha é tão complexa quanto o planeta Terra inteiro. E é por isso justamente que a gente nunca vai esgotar a realidade, porque a complexidade é irredutível. A gente nunca vai chegar no menor bloquinho, porque o menor bloquinho da realidade é a relação complexa em si. E é dessas relações complexas que surge o real no nível epistemológico. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de um realismo relacional, como o nome já diz, é um realismo, né? Mas algumas pessoas podem cair sem querer num tipo de idealismo, né? Na suposição de que se as coisas só existem a partir das relações, então o mundo só deve existir enquanto a gente se relaciona com ele, né? E isso não faz sentido. Isso não faz sentido, claro, né? A realidade existe. Existe um mundo objetivo, um mundo exterior à nossa imaginação, que já estava aí antes da gente nascer e que vai continuar aí depois que a gente morrer. E esse mundo pode ser concebido pela consciência humana, né? Mas é preciso admitir a incompletude desse mundo, a dialética desse mundo, a contradição desse mundo, né? Existe um mundo real independente da gente, mas esse mundo está sempre incompleto no nível epistemológico. Porque aquele que olha para o mundo, ele pode até se imaginar dentro do mundo, mas ele não consegue ter a experiência real de se observar observando, né? De se analisar analisando. Por isso eu consigo imaginar o bloco do universo na minha cabeça, mas eu nunca vou ter a experiência real de visualizar o bloco, porque eu estou contido nele, eu sou parte dele. Mas é preciso entender que a nossa consciência se desenvolve nessa realidade, se desenvolve dessa realidade. Então ela possui os atributos da própria realidade inscritos virtualmente nela, ainda que não com a mesma complexidade, claro, né? E é por isso justamente que a gente consegue conceber a realidade como ela é. Não por experiência real, mas por abstração, por aprendizado, né? Se a nossa consciência tem as características que tem, é porque ela se desenvolveu numa realidade que concedeu a ela essas características. As características da nossa mente são as características de toda a natureza. O Kant, por exemplo, acreditava que o espaço e o tempo eram estruturas mentais a priori, né? Mas se a nossa mente funciona em termos de espaço e tempo, é porque ela se desenvolveu a partir de um universo que funciona em termos de espaço e tempo. Kant é anterior a Darwin, né? É natural que ele não conseguisse conceber completamente a ideia de evolução ainda. O universo inteiro está contido virtualmente em cada um de nós, assim como cada um de nós está contido no universo. O universo não é um objeto alienígena, um objeto estrangeiro a nós. O universo é a gente, né? Ou a gente é o universo. Então, por mais que os níveis de complexidade, que nem eu falei, não necessariamente transbordem de um sistema para outro, todos os sistemas do universo, independentemente do grau de complexidade,
Todos eles carregam virtualmente as propriedades do todo. Parece contraditório? Porque é. Né? O universo é contraditório. Só pode existir na contradição. É que nem as células do nosso corpo mesmo. Né? Cada corpo é composto de bilhões de células. Né? Mas cada célula possui individualmente o código genético do indivíduo inteiro. Tanto que é possível clonar o indivíduo inteiro a partir de uma única célula do corpo dele. Né? Porque o indivíduo inteiro está contido virtualmente em cada célula, assim como cada célula está contida no indivíduo inteiro. O todo está contido nas partes, assim como as partes estão contidas no todo. E é das relações complexas entre as partes e o todo que se constituem as partes e o todo. É completamente dialético, é completamente relacional, é auto-organizativo. Né? As partes e o todo se co-criam. Elas criam uma a outra simultaneamente, retroativamente. Um exemplo muito legal que a gente tem é o da nossa linguagem mesmo. Quando a gente organiza as palavras para formar uma frase, existe uma cocriação, né? As palavras ganham sentido dentro do contexto da frase, o mesmo tanto que a frase ganha sentido a partir da disposição das palavras. Principalmente quando são palavras de duplo sentido, né? O homem chupa manga sentado no banco. Você só consegue saber de que manga e de que banco eu estou falando por conta do contexto da frase. Mas a frase só tem contexto por conta do significado das palavras. Então quem que produz o significado geral nesse sentido? Né? São as palavras que produzem sentido na frase ou é a frase que produz sentido nas palavras? Não é uma cadeia linear, entende? O sentido emerge da relação em si. A relação complexa é o fundamento último. Né? A mesma coisa com o Sol. Eu já falei, né, das estrelas. Eu dei esse exemplo em outro vídeo. A fusão nuclear produz energia. A energia produz gravidade. A gravidade concentra as reações nucleares que produz mais energia, que produz mais gravidade, que produz mais energia, e assim por diante, até se formar uma estrela. Né? O que é mais fundamental nesse caso? É a fusão nuclear que produz a gravidade ou é a gravidade que produz a fusão nuclear? Não tem como definir um ponto de partida absoluto. Né? Os dois acontecem ao mesmo tempo. A relação complexa é o fundamento em si. Isso pode ser bastante contraintuitivo para a gente, porque a gente vem de uma tradição filosófica que ficou buscando, nos últimos 2000 anos, a substância fundamental da realidade. Aí quando eu chego e falo que o fundamento último da realidade é a relação em si, as pessoas me perguntam, tá, mas relação de quê? Né? Que substâncias são essas que estão interagindo? Nenhuma, né? Nenhuma, não existem substâncias absolutas. Substâncias são eventos que emergem das relações de outros eventos e assim por diante, num fractal infinito. Então, as relações em si são mais fundamentais do que qualquer substância, porque toda substância só existe dentro das relações. E esses exemplos que eu dei, eles são legais porque a gente consegue observar o mesmo fenômeno, o mesmo processo, em dois lugares completamente diferentes da natureza, né? Na linguagem humana e na formação de estrelas, que é aquilo que eu falei. A nossa mente funciona do jeito que funciona porque toda a natureza funciona assim. Não é uma particularidade de um sistema ou outro. Não que não possam existir particularidades, claro que podem. Qualidades podem emergir da complexidade das organizações da matéria, claro que podem. Mas existe um todo coerente que está contido em todas as partes. A neurociência hoje em dia estuda a linguagem humana para tentar entender o funcionamento do cérebro. Para pensar nessa brisa. Falando assim pode não parecer grande coisa, mas para pensar um pouco. A capacidade de produzir linguagem emerge da complexidade do nosso cérebro. E a própria neurociência emerge da complexidade da nossa linguagem. E depois a gente faz o caminho de volta. Né? A gente usa a neurociência para entender a linguagem, para entender o cérebro. E a gente não precisa parar por aí se a gente quiser. Né? Entendendo o cérebro, a gente entende os processos biológicos. Entendendo os processos biológicos, a gente entende os processos químicos. Entendendo os processos químicos, a gente entende os processos físicos. Ou seja, quando a gente tenta entender a nossa mente, a gente está tentando entender o universo inteiro de forma subliminar. Essa dialética relacional ela se apresenta em todo lugar. Na sociedade também, de forma muito clara. Né? A sociedade está contida em cada indivíduo, tanto quanto cada indivíduo está contido na sociedade. O idioma que você fala, a comida que você gosta, a música que você escuta, a roupa que você veste, tudo isso é determinado pela sociedade em que você se desenvolveu. Né? A sociedade inteira está contida virtualmente em você. Um gringo consegue ter uma boa ideia de como é a sua sociedade inteira só de conviver com você. Né? Porque você carrega a sociedade inteira dentro de você, lá ele. Mas, ao mesmo tempo em que a sociedade te define, você também define a sociedade.
Você é um componente da sociedade. Então, as coisas que você constrói, as pessoas que você influencia, também definem a sociedade como um todo. A sociedade cria indivíduos e indivíduos criam sociedades. É uma cocriação, né? A própria noção de indivíduo só existe dentro das relações sociais. Se você fosse o único indivíduo da sua espécie, você não seria um indivíduo. Você seria a espécie inteira, entende? E toda a natureza é assim, das partículas subatômicas às estrelas. Simplesmente porque lá embaixo, no nível ontológico, todos os eventos existem simultaneamente em relação uns com os outros. Então não precisa haver linearidade, entende? Os efeitos podem produzir as causas no nível epistemológico, porque no nível ontológico não existem causas e efeitos. E a gente, né, nós, que também somos um evento passageiro, também somos um padrão complexo, momentâneo, localizado dentro da geometria do bloco, a gente deduz tudo isso daqui, né, da nossa fatia de espaço-tempo. Nós somos os olhos do universo, contemplando a si mesmo, entendendo a si mesmo. Eu acho isso muito legal, muito bonito até, né, quando a gente entende a natureza dessa forma. Pode ser que seja de outro jeito? Pode ser, né? Mas eu sinceramente duvido que seja algo radicalmente diferente disso. Eu sei que para algumas pessoas pode soar muito abstrato, pode soar muito distante, né? Mas é aquilo que eu falei. Se a gente presume que as propriedades do universo estão contidas virtualmente em todas as partes dele, refletir sobre o universo é refletir sobre nós mesmos, né? Entender essas coisas pode mudar a forma como a gente vive a nossa vida, a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, pode mudar a nossa visão de sociedade, pode mudar a nossa visão política mesmo. Então, é um exercício que eu gosto de fazer e eu espero que vocês também. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí se eu falei alguma merda, principalmente em relação às coisas mais científicas, né? Às vezes tento dar uma simplificada ou uma extravagância a mais para gerar conteúdo aqui na narrativa. Então, se eu falei alguma merda, já peço perdão pelo vacilo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e é nóis. Beijos.